Então nós estamos estudando o profeta Malaquias, nós estamos no capítulo 2, nós entramos já algumas semanas nesse trecho que vai do versículo 10 ao versículo 16, e o conteúdo é uma advertência do Senhor contra a infidelidade dentro da família, infidelidade conjugal especificamente. E aí nós voltamos um pouco atrás e buscamos os conteúdos da Bíblia a respeito do casamento. Então nós falamos um pouco sobre aquilo que é essencial no casamento, e nós falamos que a natureza de Deus, ela está conectada à natureza do casamento. O casamento foi feito por Deus e, portanto, ele traz consigo o apelo às mesmas características, às mesmas qualidades conhecidas por nós de Deus. Deus é santo, o casamento ele tem um apelo para que haja santidade no relacionamento. Deus é bondoso, é puro, e essas características, elas todas vão fazer parte do casamento. Essa é a primeira parte. Depois nós vimos a importância da saúde familiar para a igreja. Por quê? Porque as nossas relações aqui, elas são relações secundárias. As relações primárias nossas são aquelas que são estabelecidas no lar. Tanto o nosso relacionamento com Deus, a primeira escola de relacionamento com Deus é a casa. Os filhos aprendem a se relacionar com Deus vendo seus pais se relacionando com Deus. Depois, a importância disso, porque também qualquer tipo de dificuldade em casa afetará os relacionamentos e o trabalho e o envolvimento também das pessoas na igreja. Então não é a igreja que faz a família, é a família que faz a igreja. Depois nós falamos sobre aquilo que é parte essencial do casamento. Nós falamos que o casamento, ele é primeiramente heterossexual. Depois nós falamos que o casamento, ele é monogâmico. Nós falamos que o casamento é monossomático. E nós falamos que o casamento é indissolúvel, porque ele foi estabelecido por Deus com estes limites, essas características. Nós começamos a falar ainda um pouco mais sobre a natureza do casamento, e nós falamos que ele está implícito na natureza do casamento, que ele é um ato voluntário. Embora eu citei ainda na última quarta-feira, que algumas décadas atrás não era tão voluntário assim, né? Os pais iam lá e escolhiam lá as noivas, os noivos para os seus filhos. O interessante é que, ainda que fosse uma escolha dos pais, essa escolha ela não seria consolidada se os dois não obedecessem e quisessem, né? Porque senão, óbvio que qualquer cartório do mundo, mesmo há 50 anos atrás, se alguém chegasse e dissesse: olha, eu estou sendo contrariado, eu não gosto, não quero viver com essa pessoa, estou sendo obrigado, não se casaria. Mas daí nós fizemos um comentário também, que apesar disso, os casamentos estabelecidos dessa maneira duraram muito mais do que os casamentos que são estabelecidos com toda a liberdade que é possível hoje em dia. Por quê? Aí nós falamos um pouquinho sobre a decisão de amar. Não tem muita gente que tem a ilusão de que amor é um pozinho mágico, que cai lá no coração e a pessoa se derrete toda, estou amando. Não, amor é uma decisão. A atração, o interesse, é essa coisa que a gente classifica como mágica. Que de mágica não tem nada. Nós temos as nossas predileções, e a hora que você encontra na sua vida de solteiro uma pessoa que se encaixa nas suas predileções, é como se uma luz vermelha acendesse, né, os holofotes voltassem para aquela pessoa, o resto do mundo fica preto e branco e só aquela pessoa fica colorida. E aí acontece o namoro, a conquista. Mas na realidade você está enamorado por aquilo que você quer, por aquilo que você deseja. E acontece que quando você conhece esse objeto do seu desejo, você vai descobrir que ele tem uma personalidade, que ele tem vontades, que ele tem desejos também. E o casamento, na verdade, ele começa depois do brilho dos holofotes. Ele começa na hora da convivência, quando você começa a exercitar a decisão de amar. E com o passar dos anos ainda mais, porque aquela beleza que chamou a atenção, ela vai passar, né? E é nessa hora que você descobre se o que estava mantendo o relacionamento eram as luzes, os holofotes, a beleza estética, ou se o que estava mantendo o casamento de fato é uma decisão sincera
de amar, né? Então isso faz parte aí desse conjunto. Mas o casamento, ele é em sua natureza um ato voluntário. O casamento também é em sua natureza, nós vimos isso, uma aliança de companheirismo. Então não adianta, não pode ser chamado de casamento uma relação em que um está absolutamente sobrecarregado e o outro está absolutamente isento de responsabilidade, de trabalho, de qualquer coisa. Então eu não caso com uma pessoa para a pessoa me fazer feliz e eu entro ali como um cliente. Não, casamento é companheirismo. Cada uma das partes tem a sua responsabilidade. A manutenção do casamento é igualmente responsabilidade dos dois. E aí eu comentei um pouco com vocês dessa sobrecarga que hoje já existe, hoje não, né, já há muito tempo existe, sobre os jovens na hora de casar. Então são tantas exigências que até desanima. Eu trabalho com jovens e eu, vez por outra, eu ouço jovens e adolescentes falando assim: ah, não, pastor, esse assunto aí, casamento, só de pensar nisso já me dá dor de cabeça. E eu acredito neles de fato. Por quê? Porque hoje se onera demais um casal que quer casar. Por quê? Porque todo mundo espera uma festa, porque todo mundo espera, diferente de nós que vamos conseguir ter uma casa, casamos sem casa para morar de aluguel, às vezes nem sem ter dinheiro até para pagar o aluguel. Hoje se espera o quê? Um rapaz fala que vai casar, qual é a primeira coisa que você pergunta? Mas e aí? Você já comprou um apartamento? Já? Como se comprar um apartamento fosse uma coisa simples, né? Ah, comprei, vou casar. Então a sociedade onera demais, né? Ah, a festa vai ser aonde? Mas peraí, que festa? A gente vai casar, não vamos... Mas as pessoas estão assim. Eu até comentei que essas festas sofisticadas de hoje em dia, elas não saem por menos de 50, 60 mil reais. É um negócio impensável, né? E às vezes a gente como igreja embarca nisso e até coopera com esse sistema. Mas eu conversando com o Tiago, há alguns meses atrás, ele completou essa semana 7 anos de namoro, né? Antes de completar os 7 anos de namoro, eu falei para ele: rapaz, você está pensando o que da vida? Vamos casar logo. 7 anos de namoro, não tem mais o que pensar. Não, pastor, porque ainda tem que fazer algumas coisas, tem que juntar um dinheiro. E eu falei assim: ó, se você for ficar fazendo isso, você vai fazer isso pro resto da vida. Você pergunta como que seu pai e sua mãe casaram. Pode ter certeza, na época que eles casaram, a condição deles não era tão boa como a sua é hoje. E a maioria dos casais mais velhos aqui sabem que foi assim. Mas hoje se cobra demais, então eles querem tudo. Eles querem já casar tendo um apartamento, casar com um monte de coisa. Coisas que a gente sabe que com o tempo você, em dois, você constrói. Mas a gente precisa ensinar muito isso, principalmente para os jovens. E casamento é companheirismo. Então não é a minha conquista ou a sua conquista, são as nossas conquistas. Não é a minha dívida, a sua dívida, são as nossas dívidas. Não é o meu prêmio ou o seu prêmio, são os nossos prêmios. Então o companheirismo envolve isso, é tirar o eu da jogada aí e colocar o nós no lugar, né? Então isso faz parte também da vida da igreja, da coletividade, da gente deixar de jogar essa carga só sobre eles, porque vai desanimando surgirem novos casamentos. O pessoal vai ficando meio com medo de casamento, porque de fato é um desafio e tanto casar hoje em dia. Então nós vamos ter agora, essa semana, sábado, tem o casamento do Vadi, né? E daqui pro final do ano tem o casamento do Demetrio e tem o casamento do Rafael. Então são 3 casamentos daqui pro final do ano, já um agora essa semana. E eu dei os parabéns para eles. Eu falei assim: olha, vocês estão de parabéns, porque casar hoje é preciso ter coragem, né? Por quê? Porque as exigências são muitas. Eu tenho conversado com eles sobre isso, que eles não têm que seguir o padrão de nenhum outro casamento que eles já assistiram. Eles têm que fazer aquilo que está dentro da realidade deles, porque o mais importante do casamento são os dois, são os noivos. Os convidados, se tiver festa eles vão, se não tiver festa eles vão na igreja e está de bom tamanho. Ninguém é obrigado a fazer nada por causa disso, né? Então, mas nós como igreja precisamos incentivar e motivar os nossos jovens sobre isso. Lembrá-los que a responsabilidade do casamento, que a natureza do casamento envolve o quê? Uma aliança de companheirismo.
E essa aliança é entre duas pessoas, não é entre duas pessoas, mais um apartamento, mais um carro, mais um monte de coisa. O que precisa ter para acontecer o casamento são essas duas pessoas. E o mínimo necessário para poder viver sozinho, né? Não ir para a casa do pai e da mãe, que já é outro problema, né? Viu, Lipe? Nada de casa do sogro. Viu? Então, há 2 semanas atrás eu falei muito sobre isso. Se você entrar nesse esquema aí, vão entrar num casamento aí com dívida para 4, 5 anos, né? A maioria que entra, né, fazendo essas festas mirabolantes aí, entra endividado para 4, 5 anos aí, né? Entra em financiamento, fora a questão do apartamento, que essa aí não tem jeito mesmo, isso aí é uma dívida de longo prazo, né? Então nós falamos sobre essas questões nas últimas semanas. Eu quero continuar daí para frente, falando que o casamento é uma aliança testemunhada por Deus. Então, especialmente para cristãos, não que não seja nos outros casamentos, mas quando nós pensamos em cristãos, onde é que os nossos filhos, onde é que nós nos casamos e onde os nossos filhos vão se casar? Na igreja. Tanto que a gente nem considera o casamento civil, né? Teve um caso aqui alguns anos atrás, os moços da igreja, a gente brincou muito com o casal, porque eles casaram no civil 1 semana antes. E daí o noivo ficava toda hora: e aí, pastor, posso levar a noiva para minha casa? Eu falei: pode, perante a lei do país você está liberado. Não, mas eu não posso por causa do casamento, da cerimônia. Eu falei: isso aí mesmo, porque o nosso casamento, ele é antes de tudo perante Deus, né? Então, perante as leis do país, a celebração que é realizada lá no cartório, para nós cristãos, ela não nos dá a liberdade de consciência para a gente já iniciar a vida de casamento. Por mais singelo que seja, todo jovem casal quer uma cerimônia na igreja. Eu já vi cerimônias na igreja que vão desde aquelas cerimônias mais pomposas, a casal que vem no domingo à noite aqui no meio do culto, né? Eu já fiz uma cerimônia assim, de um jovem casal que decidiu que eles não iam gastar nada com festa, eles iam gastar com a viagem que eles queriam fazer, a viagem dos sonhos. Então, eles casaram no civil e no domingo eles vieram muito bem vestidos, né? Aqui à frente, junto com os pais dos dois lados, e eu troquei as alianças e nós oramos, e eles terminaram de assistir o culto e depois foram para casa deles. Então, isso é casamento também, né? Vieram pedir a bênção de Deus. Então, o casamento para nós cristãos começa quando? Quando nós publicamente pedimos a bênção de Deus sobre o relacionamento que nós estamos iniciando. Por quê? Porque dentro desta natureza do casamento, está também para nós cristãos que o casamento é uma aliança que nós estabelecemos diante de Deus. Deus é a nossa testemunha, não só os homens, mas principalmente Deus, Ele é testemunha. E o caso aqui de Malaquias é exatamente esse. Por quê? Porque Deus estava dizendo: olha, eu estou aborrecido com vocês, eu não quero mais saber das ofertas de vocês, vocês profanaram o meu santuário, e pior, vocês foram desleais. E aí eles perguntam: mas por que nós somos desleais? Aí o Senhor fala: olha, não fui eu que fui a testemunha do ajuntamento de vocês, da aliança de vocês entre você e a mulher da sua mocidade? Como que eu, que fui chamado para ser a testemunha, posso ficar contente quando vocês agem com infidelidade? Infidelidade primeiro com uma irmã de vocês, que é o que ele coloca no texto. Ela é israelita, todos vocês são israelitas. Então vocês traíram a própria carne de vocês. Segundo, a traição. Terceiro, foi trocada, foi repudiada para formar uma nova aliança com uma estrangeira. Então Deus estava extremamente entristecido com a nação por causa disso, porque Ele testemunhou aquela aliança. Então, quando muitos casais, eles vivenciam na sua história, na sua jornada, um problema, nem sempre eles lembram que quem testemunhou a aliança deles foi Deus, e que qualquer problema, ao ser resolvido, deve ser considerado à luz deste importante fato. Por quê? Porque nós fizemos algo diante de Deus. Deus estava lá, Deus participou,
Deus viu, Deus foi invocado nessa aliança, a bênção de Deus foi invocada. Qualquer dificuldade, qualquer problema que eu tiver, eu primeiro, antes de colocar esse problema diante de outras pessoas, eu primeiro preciso colocá-lo diante de Deus e invocar o nome de Deus. Olha, Senhor, o Senhor estava lá, foi debaixo da tua bênção que nós nos ajuntamos. E agora nós precisamos, muito mais do que em outros momentos, da bênção do Senhor sobre nossas vidas. Quando um casal pensa em divórcio, o que ele está desconsiderando? Ele está desconsiderando que quem testemunhou a aliança foi Deus. E daí vem aquela brincadeira que eu falei para vocês na outra semana, né? Olha, ou a morte separa, ou nada mais separa. E nesse caso então, se quiser divórcio, a única chance é pedir para Deus para um dos dois morrer. Porque fora isso, não tem. Olha, o Deus que pede, ora e fala, Senhor, ou mata ela ou mata eu. De preferência é ela. Porque não tem essa possibilidade. Então, o casamento é uma aliança que é testemunhada por Deus. Deus não vai ter por inocente ninguém que ferir essa aliança. Olha, eu não quero mais. Opa, não quero mais? Como assim não quero mais? O Deus que testemunhou essa aliança é um Deus imutável. Ele não muda. E o casamento que ele criou é algo para ser assim também. É algo para ser indissolúvel. Ora, esse Deus ouviu você falando ou dizendo sim, né? Que hoje em dia a gente que fala e o noivo diz sim, ou repetindo essas palavras, mas em alguma hora na cerimônia você diz que estaria junto até que a morte o separasse. Ó, Deus está ouvindo isso. O problema é que a gente vive numa sociedade em que as pessoas não valorizam muito o que elas mesmas dizem. Então as pessoas vivem uma realidade, nós vivemos uma realidade numa sociedade que palavra não conta muito. O que conta é contrato registrado no cartório. E se é assim, tem um documento também registrado no cartório chamado certidão de casamento. Então não tem para onde o sujeito escapar. Ou ele honra a palavra dele falada, ou ele honra a palavra dele escrita. Mas ele tem que honrar. Casamento é para sempre, não é para 6 meses, 1 ano, 2 meses, nada disso. O casamento foi estipulado, foi instituído por Deus. Deus é testemunha do casamento, especialmente para nós cristãos, dentro de uma cerimônia que acontece na igreja. Para os não cristãos, Deus é testemunha também? Lógico que é, porque é feito debaixo do céu e o Senhor sabe tudo o que se passa. A Bíblia diz, o Salmo diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então é sobre os não cristãos também. Mas se os cristãos estão desconsiderando esse testemunhar de Deus desta aliança, quanto mais os que não são. Um dos principais motivos que a gente está perdendo espaço dentro da sociedade para esses grupos minoritários é exatamente o mau comportamento que começa desde os cristãos aos não cristãos dentro dentro das relações matrimoniais. Por quê? Porque a própria instabilidade dessa relação testemunha contra ela. Então basta pegar uma estatística qualquer aí e você vai ver que o índice de divórcio nos primeiros 5 anos do casamento é uma coisa absurda, passa da metade. Então é muito mais do que 50%. E aí, quando você tem um maluco como esse daí querendo instituir casamento homossexual, aí você... Só que um detalhe, eu citei isso uma vez aqui, não está aqui agora, não vou saber citar os números exatos, mas tem um autor, um psicólogo cristão, que fez uma vasta pesquisa sobre relações homossexuais, e que ele fala que o índice de infidelidade entre eles é absurdamente maior do que entre casais heterossexuais. Primeiro, por quê? Porque as relações deles normalmente começam com orgias, e eles não têm um parceiro, 2 parceiros, eles têm muitos parceiros. E o resultado é que quando eles tentam estabelecer relações fixas, o índice de infidelidade é muito maior do que entre heterossexuais. Mas isso aí eles não falam, né? Então eles vão sempre lembrar que casais heterossexuais se divorciam. Mas casais homossexuais, casais não, associações homossexuais têm um índice de divórcio muito maior, de separação muito maior, porque eles não experimentam essa qualidade de fidelidade conjugal
Primeiro, porque o termo conjugal não se aplica à relação deles. Segundo, porque eles já vêm de uma situação de imoralidade tão terrível que esse tipo de pudor não existe dentro das relações deles. Então as relações deles são abertas e o resultado é que elas são absolutamente relações de infidelidade. Mateus 19:6 diz: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Por que fala o que Deus ajuntou? Porque quando nós trazemos o nosso relacionamento aos pés do Senhor, pedindo a bênção dele em oração, o que nós afirmamos? Quem abençoa? Aquele que é maior. Então, muito maior do que o pastor, que é o sacerdote ali, que está ministrando, que está dirigindo o cerimonial, é o nome daquele que é invocado na oração, que é Deus. Então, quem ajuntou não foi o juiz de direito lá no cartório, quem ajuntou não foi o pastor na cerimônia religiosa, quem ajuntou foi Deus. E o que Deus ajuntou, não separe o homem. Normalmente as pessoas ouvem esse texto e entendem assim: o que Deus ajuntou, ninguém de fora deve separar. Ou seja, você sempre pensa que é uma pessoa, um terceiro. Esse homem aqui é um terceiro, mas esse homem aqui não é um terceiro. Esse homem aqui são as duas figuras do casamento. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Significa, o que Deus ajuntou, nenhum de vocês dois aqui tente separar. Então não é alguém de fora, são os dois de dentro, né? Então esse é um texto muito claro sobre isso, não há dúvida. Ainda Hebreus 13:4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Existe uma ordem de Deus, uma lei de Deus, uma sentença contra qualquer violação dentro do casamento.